Sejam todos bem-vindos a mais um Fala Catanduva. Esse tá cheio de assunto, já deu pra ver na conversa prévia aqui. E aí, Rodrigo, tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Olá, vocês que nos acompanham pela Nova TV, pelas redes sociais também. Sejam bem-vindos. E vamos receber aqui uma pessoa aqui que tem muita história para contar. A trajetória dele na política é longa, apesar de ser uma pessoa muito jovem. Isso aí tem um livro do sociólogo Max Weber, chama A Política como Vocação. Esse livro ele não tem muito a ver com a trajetória dele, não. Ele fala, na verdade, do modelo do Estado, como o Estado tem que se modernizar e tal. Mas é uma palavra que define a vida do nosso entrevistado. Seja bem-vindo, Julinho Ramos. Esse é política com vocação mesmo. Desde... Com quantos anos você começou a mexer com política, Julinho? Antes de cumprimentá-los, é só para dar um... Eu fiz 16 anos, dia 21 de julho. Agora não vou lembrar. É 89, mais 16... Vai lembrar da sua idade? São 2007. 2007. Eu abri o cartório às 11 horas, cartório eleitoral. Às 11h30 eu estava com meu título de eleitor. Às 18 eu estava afiliado no partido político. Mas enfim, agradecer o Vini, prazer te ver mais uma vez, ver tua trajetória de crescimento. Eu acho que a gente que é jovem, que é da cidade e ver as pessoas crescerem é um motivo de orgulho muito grande. Nossa, muito obrigado. O Rodrigo, que é um irmão aí que a vida me deu, né? Já tivemos em lados opostos, sim. Já tivemos juntos. Sim. E ganhei um grande amigo, né? Sim, não dá pra política... As pessoas que dizem que a política ela é maldita, se ela fosse maldita, ela não daria oportunidade de a gente conhecer pessoas como você. Então... E a recíproca é verdadeira. Eu acho que é uma pessoa que a gente tem acompanhado desde cedo. Quando cheguei aqui em Catanduva, eu fazia cobertura de política num jornal que já fechou. Da Rede Bom Dia, lá ligado à TV Tem, J. Ávila. E o Julinho, ele tinha sido candidato já a vereador. Tinha sido um dos candidatos mais votados, não entrou por coeficiente, né? Você foi quantos votos você teve? Eu fiz quase 700 votos. Quase 700 Entrou votos. Gente com menos que eu naquela oportunidade. Sim, e acabou ficando, mas só que aí virou mesmo uma bola da vez, né? Pois vi se eleger, tudo assim, que você vê ser uma pessoa que tá sempre numa crescente, né? E vamos falar um pouco da sua trajetória, Julinho. Como que surgiu esse interesse seu pela política? Olha, Rodrigo, eu sempre começo... A explicação da política, né? Eu falo... Política, ela não basta ser uma vontade própria, né? Eu acho que ela... Ou você nasce com uma vocação, né? Ou você é filho de um processo que se transforma numa candidatura, ou num posicionamento, numa liderança, né? Eu acho que eu vislumbro esses dois tipos de política partidária, né? De pessoa quando se envolve, né? Eu comecei muito cedo, né? Porque eu brinco que eu cresci com os adultos, né? Meu avô paterno, né? Chegou em Catanduva como garçom, né? Tinha o posto da rodovia, né? E depois o posto virou dele e acabou sendo uma referência na região. Os primeiros postos de combustível da cidade. Então meu avô sempre esteve engajado em Lions Club, associação comercial, tal, né? E por parte de mãe, né? Minha mãe é 17ª filha, mesmo pai, mesma mãe. Meu Deus, né? gente. E meu avô era braçal da FEPASA, né? Então, uma família que sempre teve muita dificuldade, né? Meu pai também. Minha tia nasceu no fundo do posto de combustível, né? Então, são trajetórias de muito esforço, né? E como eu sempre acompanhei muito meu avô, né? Nessas questões de Lions, Legião Mirim e tal. Então, eu sempre estive muito próximo dessa relação de entender, de estar com o adulto, de conviver. E eu acho que até eu falo, de ser um pouco meio prodígio, de ter antecipado o processo, né? Se deu por conta disso, né? Pelas minhas convivências. Então, porque você pega, assim, não é exagero quando você fala, porque se você pegar, por exemplo, um moleque, assim, de 16 anos... Tá com a cabeça em outra coisa. Ele nem é uma crítica, é uma realidade, porque às vezes a pessoa não tem a maturidade suficiente para ela entender como que a política vai afetar a vida dela, né? Ela convive, às vezes, também com um discurso negativo, né? Que isso aí não vira nada, alienante até... Isso aí não quer dizer nada, isso aí não vira na minha vida. Fora que esse jovem tá sendo empurrado pela esteira do sistema, né? É isso. Um jovem com 16 anos hoje, ele tá num momento que o mundo implica que ele precisa estar pensando em se formar como um
produzido alguma coisa, como um profissional de alguma área. Né? Então é cedo pra ele parar e questionar esse sistema. Apesar de que acontece muito. A adolescência é a época da rebeldia mesmo. E aí, assim, como a gente tinha um posto na rodovia, tinha um posto na avenida, e tinha o posto caçula, né? Eu cresci dentro do balcão. Né? Eu cresci embaixo do balcão. Você convivia com um monte de gente. Com um monte de gente, ajudando. Eu lembro de eu abastecer, o primeiro carro que eu abasteci na vida, eu abasteci com 11 anos de idade, sabe? Meu divertimento de sábado e domingo era ir pro posto ajudar a lavar os carros que o cara abastecia e ela oferecia. Quer que limpe o para-brisa? Quer que enche quer que verifique os pneus, sabe? Coisa do dia a dia. Mas mudei muito cedo, né? As reuniões do Lions eram de quinta-feira, né? Então toda quinta eu ia com meu avô e com a minha avó no Lions. Meu pai já é mais tímido, né? Então eu ia... e assim, você vai conhecendo, você vai participando do processo. Aí teve uma eleição em 2008... Não, 2008 eu fui candidato. 2004, não tinha idade, eu tinha 15 anos, né? Só que eu tava no processo ali de participar, de estar na juventude, sem estar filiado, sem nada, mas era ouvido, né? Acho que era um negócio muito legal e interessante. Naquele tempo lá, você tava do lado do pessoal do Marchione. O começo... Eu nasci dentro desse grupo, né? Sim. Do grupo político, né? Desde 96... Eu era muito pequeno, depois veio em 2000, 2004 que eu... Mas nessa época, por exemplo, você fica mais torcedor do que... Sim, mas nessa de 2004, que eu tinha 15 anos, eu já estava eu estava ativo. Você já tinha uma... Isso, mesmo com 15 anos, que assim... Hoje, 15 anos, é natural que a pessoa, às vezes, de 15 anos já tenha... Nem todos, né? Que é aquilo que você falou, né? Mas algumas pessoas com 15 anos já têm um sentimento ideológico, político na cabeça dele, né? Naquilo era meio novidade naquela época ainda, né? Então, eu estava ali no processo, participava de reunião, comício, era um negócio que... E assim, eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ajudar, sabe? Ia de voluntário, então era gostoso, né? E aí em 2008... Aí em 2008 eu decido sair candidato, porque eu achava que era meu momento, assim, era o momento de eu ir pro jogo, né? Tinha 18 anos, eu tinha vontade de entrar no processo, né? Tava afiliado ao DEM na época, né? E fui mais votado pelo DEM, né? Na chapa do Marchione, que reelegeu o Marchione prefeito. Que tava coligado com o PSDB, PSDB, né? Era uma chapa, era PSDB, DEM... PPS. Não, PPS não. PPS tava com o Vinholi. Não, acho que era só DEM... Era DEM PSDB. Acho que era DEM PSDB, né? E MDB. Mas acho que nem tinha candidato forte no MDB. Não tinha. Era MDB porque era o Giba, que era o presidente. Era o Gilberto Martins, PMDB. PMDB na época. Isso. Depois ele voltou a ser então, era PSDB, PMDB e DEM, né? Era a época que podia coligação, todo mundo junto, enfim. Né? Aí fui o quinto na chapa, elegeu o quarto. Né? Mas eu não estava pronto. Sabe? Hoje, assim, a gente só acredita... Você ficou chateado na época lá? Ficou... Era a minha primeira, né? E assim, você tava... Mas você tinha perspectiva de ganhar? Você achava que você ia ganhar? Eu achei que eu tinha chance, eu achava. Mas eu acho que assim também, quando você tem essa idade aí, você não tá muito... Mas sabe assim, porque era novidade. Você fala, nossa... Sabe, Catanduva nunca teve o histórico de ter candidatos jovens, sabe? Teve o Richard lá no passado... Que foi muito novo também, acho que disputou uma vez. Eu acho que nessa eleição que você foi, teve o Lucas França também. Nós estávamos na mesma chapa. Nós dois estávamos na mesma chapa. Os dois foram bem votados. Entendeu? Os dois chamam. É isso. Tanto que a turma falava, se vocês não tivessem saído um contra o outro, tinha elegido um dos dois, né? Até na época se criou uma rivalidade entre eu e ele, né? Porque já perdemos dois a eleição, aí começou a se pensar na próxima eleição, né? Mas assim, foi um grande aprendizado. Só que eu fui entender isso depois de 4 anos, né? E eu falo, e todas as derrotas, e acho que nós vamos ter chance de falar isso aqui hoje, eu aprendi com os tombos, que os tombos são todos aprendizados. A gente tem que saber olhar o copo cheio, mesmo que ele não esteja cheio, sabe? O copo meio cheio, meio vazio. Fazer uma interpretação que ele seja cheio, sabe? Tentar identificar o porquê você perdeu e aonde aquela derrota ela pode te levar. Porque você melhora, né? Perdi a eleição, não estava pronto mesmo, sabe? Eu não tinha... Eu acho que seria não seria um desastre. Mas assim, eu não estava pronto. Eu acho que você deve ter se dado mais conta disso depois que você tomou posse e começou a atuar aqui dentro. É isso. Aí eu terminei,
Aí eu entrei na faculdade, né? Aí eu entrei na faculdade. Você fez direito? Fiz direito, fiz na Fundação Padre Albino. Desculpa, eu tava no primeiro ano. Aí fui o primeiro ano de faculdade. Aí eu comecei a fazer estágio no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né? Que é um CRAS, só que mais voltado para os problemas... Pessoas em situação de risco, né? Risco, vulnerável, menor infrator, pessoal da melhor idade que abusa, enfim, assim... E aí eu comecei a conhecer uma outra catanduva. Vida real, né? Que não era minha catanduva do centro da cidade. Porque eu sempre fui considerado um cara também do centro, né? Sempre todo mundo me viu como um cara do centro, né? O Julinho é o cara da elitizado, classe A, classe B, né? Eu sempre fui o cara elitizado. E eu comecei a conhecer, por mais que a trajetória da minha família é diferente daquilo que muitos podem achar, de esforço, pô, com 17 filhos, você imagina. Minha mãe é a última. Eles dormiam em 4 numa cama de casal. Isso aí, quando fazia... Com 17, filho, divide tudo. Imagina, a mega da virada não ia dar. Não, é verdade. Foi dividir em tudo. Não ia virar nem... Minha mãe conta que assim, quando tinha carne, né? Era carne de panela, era um pedaço de carne para cada um. O resto era arroz e feijão todo dia, né? Minha mãe começou a trabalhar com 9 anos. Todos os irmãos trabalharam antes de 10 anos, estavam trabalhando. Sabe, o meu tio, teve tio meu que era engraxate, né? Moleque com 6 anos de idade, era legionário mirim na época do seu Feller, e era engraxate, né? Então, assim, eu tinha essa realidade da minha família, mas assim, eu comecei a conhecer uma outra realidade, uma cidade totalmente distinta daquela que eu falo, da cebola, né? Cebola linda por fora, mas por dentro, a hora que você abre, tá tudo, né? E aí eu tive uma oportunidade também, que eu falo que foi eu atribuo também ao meu sucesso na eleição a isso, né? Que aí a Legião Mirim estava num processo de transição. Tinha falecido o seu João Espada há uns 5 anos atrás desse processo. Aí o Tucci, que é o advogado, que é o Antônio Paoli, ele acaba assumindo, ficando 2, 3 reeleições seguidas, até que ele chega e fala, eu não aguento mais... E fala, Julinho, você é um cara novo, jovem, com vontade. Pega e bora. E eu falei, não, bora. Bora. E assim, pra gente que é jovem, primeiro que a pessoa olha pra gente e fala assim, pô, o que esse moleque tá fazendo aqui? Rola isso, né? Até hoje. Até hoje eu passo por isso, às vezes. Quem é esse moleque na hora do dia? Né? Com essa idade, o que ele tá fazendo aqui? Né? Então as pessoas já têm um certo... Aí o cara senta na mesa com 10 pessoas e fala isso pra mim, um menino de 21 anos de idade, pra assumir uma entidade que ia completar 50 anos naquele ano, que mudou a vida de muita gente. Não, e você tendo que lidar com adolescentes, né, que são 4, 5 anos mais novos que você. Não, é isso. Fora quem é mais velho. E aí é um processo que depois a gente pode falar também, que assim, eu abri muito mão da minha vida de adolescência, né? Eu abri mão de muita coisa e não me arrependo, mas assim, eu não vivi muita coisa. Né? Mas enfim. E aí você numa mesa fala assim, pô. Aí eu pensava, pô, todo lugar, o jovem, todo mundo tem pé atrás. Foi a chance que eu tenho de mostrar de quebrar esse paradigma. Falei, vambora. Né? E fizemos um belo trabalho. Sabe? Eu lembro que a gente conseguiu fazer na época, tinha uma parceria com o Senac que era incrível. Eu consegui sentar na mesa com o pessoal do Senac e aumentar em 5, por exemplo, o tamanho do programa e sem custo, né? Na época a prefeitura tinha algumas divergências da forma de como empregar esse aluno, né? Porque não adianta, a gente não pode ver a instituição como por exemplo a Legião Mirim como emprego, sabe? Primeira oportunidade. Pelo contrário, nós temos que ver essa instituição, Legião Mirim, Cidadão do Futuro, como chance da gente trabalhar o jovem para o mercado de trabalho. O emprego é consequência. Sim. Mas o grande X da questão é como a gente quer que esse jovem esteja preparado para o futuro, né? Então, essa foi a mentalidade e nós conseguimos fazer isso com a prefeitura. E foi bom pra caramba, né? E aí eu acabei ficando 1 ano, porque eu tinha que me descompatibilizar para ir disputar a eleição. E aí eu me elegi. Isso, aí você se elegeu e foi bem votado, né? Eu fui o terceiro mais votado. Eu brinco que faltou 68 votos para eu bater os 2.000.
Olha só. Faltou 68 votos. E aí, assim... E era uma chapa difícil, assim. Todo mundo na época não queria, tinha medo de ir com o Pimpão na chapa. Porque o Pimpão, ele vinha com uma oposição muito forte ao Marchionni, né? Que negócio das Palmeiras. Ele era um vereador combativo. Eu que tinha noticiado isso aí, né? Entendeu? Ele era um vereador combativo. E assim, ninguém sabia o que ele poderia ser. Tinha o negócio da sacolinha de lixo, que ele foi contra, que ele entrou com uma ação civil pública para manter a sacolinha no supermercado. Então, assim, tinha uma série de condicionantes que você fala assim, pô, esse cara, ninguém sabe se esse cara vai ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ou 100 votos. Uma variável difícil de prever, de prever, né? E aí tinha tinha o Ditinho, que o Ditinho vinha numa série histórica de ascendência, sempre também de voto, sempre aumentando o voto, né? E vinha eu ali na... O Salamanca não era candidato na época não, né? Eu acho que não. Eu acho que ele não chegou a ser. Mas tinha a esposa do Pizarro. Não, mas ela tava no PPS, ela tava. Ela tava coligada. Tava na minha chapa, isso. Isso mesmo, tava na chapa, é isso. E aí, eu falei, era uma chapa difícil, tanto que nós elegemos só um, né? Tanto que foi eu com 1.938, o Ditinho com 1.250. Isso, o Ditinho ficou com 1.250 e entrou, por exemplo, o Ari na época, o Ari, acho que foi o Cido. O Cido entrou com 500 e... Menos de 600 votos. Entendeu? Então, assim, era uma chapa pesada, era uma chapa que era cada um por si ali. Ali, se cada um não fizesse a lição de casa, né? E nós vimos num processo diferente, né? Eu vinha de um grupo político que acabou perdendo o candidato, né? E eu acabei indo para um grupo que eu era adversário. Pro pessoal entender, tinha ligação, o candidato dele seria o Roberto Cassiari, que era vice-prefeito na época, e aí o MDB acabou indo com a Beth Saão na ocasião. Isso. O MDB onde o Roberto estava filiado, e daí o DEM acabou se coligando com o Geraldo Vignoli, só que nas duas eleições anteriores, a grande briga política da cidade era entre Marchionni, que era prefeito, estava saindo na época, e Vignoli. Então, era assim, essa grande treta. E assim, até hoje acho que eles me veem como adversário, enfim, mas paciência. Mas aquela época estava muito acirrado, né? Tava muito acirrado Vignoli e Marchionni e eu do lado de cá eles com o Roberto. Na época, a gente vai lembrar, teve uma disputa antes do Roberto Cassiari ir pro MDB, teve uma disputa entre o Vignoli e o Marchionni pelo comando do PSDB. Aquilo que tinha acirrado a briga deles lá. Porque ele tentou filiar por São Paulo. Isso. Aí teve uma baita de uma briga e ele conseguiu. Ele se filiou no PSDB. Se filiou e daí ele conseguiu. Tanto que o Marchionni foi pro MDB também. Isso, aí ele conseguiu tirar o diretório do PSDB aqui do Marchionni. Aí foi todo mundo pro MDB e aí eu não fui. Eu fiquei no DEM. Falei, é importante que você fique no DEM, até pra você ser uma opção, uma composição de chapa, enfim. Eu vinha num momento muito bom, né? E assim, eu fiquei no DEM, né? E aí ficou sem a candidatura, o MDB foi com a Beth e o DEM, por osmose, acabou indo com o PSDB, né? Então, ali eles já me viam como adversário antes, aí me viram mais ainda, né? E assim, eu era um candidato em potencial, então uma vaga poderia ser minha, né? Como que na nossa chapa aqui nós vamos eleger um cara que não é nosso, né? Então tinha esse problema também, né? Mas passou, bola pra frente, acho que foi uma campanha legal. Sou muito grato, eu acho que assim, o período que nós fizemos essa pré-campanha do Roberto, né, e o período que eu trabalhei como estagiário na gestão do Afonso, eu tive projeção, sabe? Eu sou grato, eu acho que eles me deram as oportunidades, eu acho que também eles estarem junto nesse processo fizeram com que minha candidatura se alavancasse. Eu acho que é inegável isso, né? Eu acho que não dá para eu falar que não seria muito desonesto da minha parte, sabe? Não falar isso. Eu acho que tem uma questão, às vezes as pessoas olham para a política, tem aquela coisa assim, principalmente nos últimos tempos, assim, ficou esse acirramento, né? Essa coisa assim radicalizada. Eu acho assim, tem horas que é válido, é importante ser. Só que se coloca-se uma coisa, aquilo lá nada presta, nada aquilo lá presta, aquela pessoa tá lá, então nada dela vale, nada que ela fez é bom.
Eu acho assim, não sei, não é bem assim que funciona, né? Todo mundo, assim, tem acertos, tem erros, assim. Você não pode tirar o mérito de coisas boas que as pessoas fizeram, né? É isso. E assim, querendo ou não, a pessoa não ganha 2 eleições seguidas lá e depois ganha outra, assim, se ela só fez coisa ruim. Não, assim, eleição, você ganhar uma eleição, você não ganha por acaso. Você ganha porque as pessoas acreditam que você seja a resolução, muitas vezes, do problema dela. Se identificaram com você em algum ponto. É isso, né? entendeu? Não adianta que é mágica. Não surge do nada. Isso acontece muito. É muito comum você ver a população revoltada com a classe política, como se a classe política tivesse aberto um portal mágico e saído de outro plano. Mas existe classe política? Aí tá, não é. Existe? Classe política. Ah. Eu quero dizer, tanto os vereadores quanto o executivo, os que são eleitos, né? Sim. É muito comum falar, não presta nenhum. E você fala, mas você vai lá votar toda vez. O que você tá fazendo com o teu voto? Você tá entendendo? Ou você não vai votar também. Que é pior ainda. Que é a mesma coisa. Você tá se manifestando como cúmplice. E assim, e aí eu entro, né? Eu saio do tacador de pedra para virar vidraça, né? Venho para a Câmara, né? Com 23 anos, né? Começo como um cara de situação, né? E depois eu vou para oposição, né? Acho que fiz um bom mandato, acredito. Acho um negócio muito dúbio, né? Sim. Acredito que eu fiz um bom mandato, eu trabalhei muito, sabe? Eu lembro até quando eu fiquei nessa primeira sala aqui, que dá no hall de entrada da Câmara, né? Não sei quem que me falou de você é louco de ficar nessa sala. Essa sala aí é a porta dos desesperados, porque todo mundo para nela. Eu falei, é essa que eu quero. Porque eu falei assim, eu tô indo para fazer o meu mandato. Tanto que eu não fui para reeleição eu falei, eu tô indo para fazer o meu mandato. Eu tô indo para trabalhar. Você já tinha essa noção, assim, desenhado na tua cabeça, ó? Vou fazer um mandato, vai ser um mandato bom e você candidato a outra coisa? Era essa. Essa era a minha conta. Eu não achei... eu não esperava que poderia ser para prefeito. Eu acho que poderia ter sido para vice numa composição, né? Mas como não chegou no meio, eu entendi que eu tinha que ir para disputa, né? Tinha a questão da briga jurídica do Afonso na época, que poderia... Havia dúvida, né? Se ele poderia ou não. Então, assim, eu tinha que arriscar, né? Eu acho que eu tinha que quebrar esse paradigma, sabe? De ser candidato, né? Eu acho que a Câmara me projetou muito. Eu acho que o trabalho foi muito bom. Me deu condição de mostrar quem era o Julinho. Tanto que minha votação... na eleição de prefeito, você vê que eu mantenho minha posição no centro, só que eu cresço na periferia. Que era um negócio assim... Como você justifica isso? É rescaldo do trabalho meu na Câmara. Sim. Porque se você só cresce no centro, que seria o meu voto, cresceu no centro. Cresceu no pão com pão, cresceu ali na área dele. Mas eu fui bem no Kaique, eu fui bem, sabe? E no Gabriel eu fui bem. Então, mas de onde que surgiu esse voto? Do meu resquício de trabalho da Câmara. Naquela época, ela tinha uma coisa talvez também que dava para... Fora a questão jurídica lá do Macchione, que acabou no fim ele podendo ser candidato, o Vignoli vinha de um desgaste muito grande no mandato dele, né? Ele acabou se desgastando muito, assim, a figura dele politicamente, tanto que ele acabou ficando em terceiro lugar, né? Tanto que quando eu era o vice-presidente da Câmara, aí eu assumo interinamente a Câmara e eu coloco para votar os 2 processos de admissibilidade dele. Entendeu? Eu já estava na oposição, né? E aí tinha os processos tramitando aqui na Câmara. Eu chego no jurídico um dia e falo, eu vou pôr para votar. Isso, falei, eu vou pôr para votar. Eu falei, vou pôr para votar. E pus. Não deu certo, mas eu pus. Mas aí que eu falo, processo político, quando você elege o seu representante, você não está elegendo como que eu posso dizer, uma situação onde todos falem a mesma coisa. Você está elegendo pessoas que pensam diferente, principalmente de você. Então, quando você instaura, você apresenta um projeto,
você apresenta um requerimento. Não é porque nós somos vereador, nós somos colega aqui, que eu tenho que aceitar. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas acham teve vereador na época comigo que virou a cara comigo. E, assim, em alguns determinados momentos, porque eu pedi vista num requerimento. Nunca se pediu, né? Mas o cara também vem... Não, tinha pedido vista, sabe assim... Mas é do processo. Assim, as pessoas acham que aqui é uma confraria. Assim, não é. Dentro de uma confraria de amigos, né? Não é. O amigo é fora do plenário. Assim, a boa relação ela tem que existir. Sim. Sabe, assim, eu acho que aqui não tem adversários e inimigos. Tem pessoas que pensam diferente, né? A pessoa que quer levar isso aqui pro lado pessoal não serve para estar aqui. Né? Esse negócio, com todo o respeito do mundo, é uma opinião minha, do Júlio particular. É igual essa conversa, eu estou político. Ninguém está, você é. Sabe? Esse negócio de não assumir. Eu estou. Você é, meu amigo. Bom, você é. Já que você já falou. Você é, entendeu? Isso é uma coisa assim. Mas é um negócio meu, do Júlio. Júlio que é a concepção do Júlio. Isso. Ninguém está. É porque se você levantar o discurso dessa forma, ninguém é nada. Sabe? Eu sou o gestor. Né? Eu não sou político. Meu amigo, você se filiou no partido político, você é político. Sabe? Você é político partidário. Político todos nós somos. Nós somos políticos a hora que a gente acorda. Quando a gente acorda e alguém nos liga e fala assim, e a gente não quer atender e manda uma mensagem, posso te ligar daqui a pouco porque eu tô terminando de tomar café da manhã e você tá na cama ainda. Eu brinco que a gente é político pra escolher marca de café. É isso. Entendeu? Todos nós somos seres políticos. O Zé Alfredo costumava dizer, né? Onde tem 2 ou mais pessoas reunidas, a política tá sendo feita. É isso, entendeu? Então assim, agora, política partidária é diferente. Mas ninguém está na política. Você eu sempre parte da esse política, do processo. De falar assim, eu sou administrador, não sou político, isso aí é marketing. É isso. É marketing, assim. Eu estou falando assim, meu nome também, Rodrigo, mas isso é puro marketing. Hoje eu estou. Ninguém está, a pessoa é. Porque assim, você entra dentro do negócio lá, ainda mais assim, se você, porventura, você for empresário, sua empresa negociar muito com órgãos públicos, você também é político. É que tem um desgaste histórico na palavra político. Sim. Que aí faz com que no Brasil a gente queira esquivar. Vini, mas isso é algo que tem que ser reformulado. Vini, a gente tem que revisar isso de fato. Mas assim, né? Você é um cara jovem, nós estamos em 3 jovens aqui, né? Eu acho que assim, se você não acredita naquilo que você faz, de fato, se você tem vergonha de falar pra alguém que você é político, meu amigo, você tá fazendo um negócio que você não acredita, então. Ou você tá fingindo ser algo que você não é. Você tá talvez enganando alguém. Pronto, você falou. Eu entendeu? falei. Não, você falou o que eu queria falar. Você chegou no ponto que eu queria falar assim, sabe? Não dá pra gente... Nada de fato é perene, então todo mundo está. Ninguém é nada. Sabe, e eu acredito muito naquilo que eu faço, eu tenho muito orgulho do que eu faço. Sabe? Eu cheguei hoje, vamos lá, eu saio do meu mandato de vereador, disputo a eleição para prefeito, perco a eleição de prefeito, vou para São Paulo, vou para um puta de um órgão, que é FDE, que cuida de toda a rede escolar de desenvolvimento da educação. Isso, cuida de toda a rede escolar de infraestrutura do estado de São Paulo. Eu cresço lá dentro, eu começo numa posição, vou crescendo. Aí eu vou para ser coordenador de infraestrutura e serviços escolares da maior rede educacional da América Latina. Eu, Júlio, o orçamento da secretaria era 32 bi. Eu, Júlio, assinava 4 bi por ano. Merenda, transporte, infraestrutura e suprimentos. Isso aí dá 5 orçamentos de Catanduva. Assim. Deste ano. Eu tinha 27 anos, 28 anos. Né? 5.400 perto escolares, 3 milhões e meio de alunos. Depois eu saio, vou para iniciativa privada. Você trabalhou na Terrioso, lá em Olímpia, né? Isso, um grupo francês, né, presente com 9 unidades. É só a 4ª maior empresa da produtora de alimentos do mundo. É isso. A minha esposa trabalhou lá. Pronto. Depois eu volto porque eu quis, né? Eu estava empregado, estava ganhando. Mas aí eu falo, é você acreditar naquilo que você faz e fazer com prazer. Vocação, sabe? Vocação. A gente perde muito por isso. E a família... Quem perde demais é a família. Você tem um filhinho, tá com quantos anos, seu filho? Tá com 3,5, vai fazer 4. Quem mais perde é a família. Entendeu? Mas... E aí uma outra discussão.
vou para a iniciativa privada, saio da iniciativa privada para assumir a Secretaria-Geral de Administração do maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa. Aí eu passo a ordenar 1,5 bilhões de reais. RH, financeiro, comunicação, infraestrutura, tecnologia. 5.500 funcionários, enfim, maior representatividade parlamentar estadual da América Latina. São 94 deputados. Cada gabinete tem de 16 a 32. 16 a 32, né? Fora o pessoal que trabalha lá, os terceirizados, tudo. A parte administrativa, enfim, é uma cidade, né? Aí saio também porque quis e vou pro Ministério da Cultura, né? Pô, como que eu tenho vergonha de falar pra alguém que eu não acredito na política? Como que eu posso dizer pra alguém que eu não sou político? Meus cargos, depois que eu deixei o mandato de vereador, são cargos de gestão. Ok. Mas eu não nasci na política. Entendeu? E assim... Não, e você tá lá porque alguém que foi eleito te colocou e assim, lá. Essa que é a questão. E aí... Todos os lados, se a pessoa falou assim, ó... Ela confiou, né? Falou, eu quero pôr esse cara aí, né? E aí o X da questão, Rodrigo, eu falo assim, ok, eu entrei como político para fazer gestão. Não é possível que por tudo isso que eu passei, eu não aprendi alguma coisa. Graças a Deus eu não tenho um processo administrativo, físico, contra esses períodos meus dentro da administração pública. Então, assim, é uma trajetória que eu me orgulho pra caramba, sabe? Esses dias um cara me ligou, eu falei, fulano não tem que mais... Esquece briga política, não tem que pensar na cidade, sabe? Pô, eu tô aqui, sou um cara da cidade, posicionado no ministério, que hoje é 50% da balança comercial brasileira, é 1/4 do PIB brasileiro, é da agricultura, 20% das carteiras assinadas de trabalho hoje no Brasil são da agricultura. E vocês querem olhar ainda para mim como Julinho vereador? Gente, vamos ver. Assim, era uma liderança local pensando em entrar em contato com você, mas eu falei, eu tô aqui para ajudar. Como eu fiz, o período que eu tive na educação, e você sabe bem disso, né? Porque você estava na Assembleia e vocês me fiscalizavam. Sim, né? E naquela porque época você estava na comissão, você estava na comissão de educação, né? Sim. Eu acabei ficando 3 mandatos. Eu fiquei gestão geral do Alckmin, fiquei gestão Márcio França e fiquei 5 meses do Dória, né? Isso é outra coisa, assim, ninguém fica por acaso. Sim, sim. Alguma coisa boa eu tenho, sabe? Por isso que eu falo assim, o Julinho é político. Ok, eu sou, tenho muito orgulho, mas pô, eu também sei fazer gestão. Toquei 4 bi de orçamento, não é por acaso, né? E aí na educação, só pra não cortar, Vi, já cortando, né? Eu consegui salvar na época 3 creches que estavam perdidas. O Afonso era o prefeito e o Afonso pode ser a testemunha viva disso. E o padre entregou 2 delas. Creche escola lá, não é? Creche escola, programa creche escola. Consegui salvar 3 e pus uma lá no bairro do Nova Catanduva. 2, que é o nome do meu avô. E não é porque eu pus lá por causa do meu avô, é porque ali tinha demanda. E aquilo, sabe como surgiu aquilo? Numa ligação minha pro prefeito Macchione, falei, Afonso, você não quer me ajudar? Você não assume de volta o transporte e a merenda dos alunos do estado, né? Porque é muito mais barato, é escala, do que eu licitar só para minha rede aqui. Falei, você não assume? Em troca eu te arrumo a creche? Eu trabalho pra gente arrumar a creche? Você me dá o terreno, a gente arruma a creche? Ele falou, pode tocar. O padre inaugurou e não quero nem entrar nesse mérito. Assim, eu não quero discutir quem... Assim, então, assim, foi feito. Escolas estaduais, Catanduva tem 12 escolas estaduais, se não me falem, 12 escolas. Nós reformamos 11. Sabe? O período que eu tive ali, eu quis ajudar a minha cidade, ajudar a região. E você sabe disso, nós fizemos muita coisa aqui na região. Foi creche em Lisiado, foi creche em Catiguá. Catiguá, creche lá do CDHU-E, alguma coisa, ou E ou F, né? Tava anos parado. Marapuama, anos parado. Tabapuã, anos parado. Tiramos da gaveta. Por quê? Porque era a oportunidade de um cara da região de Catanduva que estava lá, que tinha a oportunidade de ajudar a cidade e a região dele. E farei aonde eu estiver. Entendeu? Eu acho que isso é algo que eu tenho que retribuir. Se eu cheguei onde eu cheguei,
na questão pública, eu devo muito à minha cidade. Desculpa que eu te cortei aquela hora. Imagina. Agora eu vou cortar de fala o que você vai falar, e daí... Não, vou falar. Eu falo muito, se deixar, eu falo demais. Mas tá certo. Hoje no ministério que você ia fazer uma pergunta, você cortou. Faço depois, não tem problema. A ordem dos fatores. Eu vou fazer aqui. O tempo que você trabalhou no CREAS ajudou a afinar a sua bússola para entender melhor as necessidades da população e da cidade para te orientar como pessoa política posterior ao seu trabalho? 100%. Eu vi assim, Vini, eu cheguei um dia, era uma denúncia de caso de... Não era abuso, mas era de vulnerabilidade de um senhor de 70 anos que morava no fundo com um filho, né? E não era bairro, era no São Francisco. Não é um bairro tão associado à pobreza, né? Meu amigo, a hora que eu entrei na casa, eu saí e comecei a chorar. Falei, não é possível. Né? Quebra. Falei, não é possível. Pegava processo, abuso de menor. E eu ia ler o processo, porque eu fazia direito. E o CREAS, ele tinha muito essa questão de direitos, né? Então, eu fazia uma pré-análise jurídica antes de vir para o jurídico, muitas vezes da prefeitura, para tomar as decisões e as medidas cabíveis. Eu comecei a entender naquela época que o abuso ele não nasce do dia para a noite. Ele vem de uma linha histórica. O cara que abusa, ele foi abusado e assim, não é a regra, tá? Mas, é recorrente, né? Mas tem um sinal, sabe? De chegar na casa e você vê a geladeira com corrente. Então você fala, pô, olha, até me arrepia. É assim, não é possível que nós estamos pensando em reformar a praça enquanto tá isso aqui, sabe? Não é possível a gente não pensar, e eu bati muito isso na minha campanha de prefeito, que a gente precisava desenvolver as regiões periféricas. Que hoje a pessoa mora lá no Eldorado para trabalhar do outro lado da cidade. Não tem emprego do lado da casa. É isso. Aí vamos um transporte aí questionável. É isso. Né? Aí ele não consegue ter o transporte público. Se tem, ele é caro. É um transporte caro. Né? E eu criei, né? Eu lancei na época a SEI do transporte, fiz uma lei que para aumentar a tarifa de passagem tinha que ter feito audiência pública. Eu acho que está até valendo enfim. Então, primeiro que você não consegue ter o transporte. Aí o cara tem que ou ir de mototáxi ou ter o próprio transporte. Então, assim, o dinheiro que ele poderia gastar no comércio local ali para desenvolver a região, ele acaba jogando no transporte para ir trabalhar do outro lado da cidade. Então, a gente não conseguia desenvolver as regiões, sabe? Ok, nosso centro é maravilhoso, só que nós precisamos sair da bolha. Nós precisamos desenvolver a cidade. Porque... E a gente só vai conseguir fazer investimento, quando a gente diminui a desigualdade. Porque se a gente diminuir a desigualdade, o postinho não vai deixar de estar lotado. Ninguém vai no posto de saúde porque quer. As pessoas precisam entender isso. O serviço público só existe porque a dona Maria precisa do serviço público. A vaga em creche só existe porque a mãe da criança não tem condição de pôr na escola particular. O transporte público só existe porque ele não tem condição de comprar um carro. Eu acho que... Então, assim, as pessoas têm a mania de olhar uma planilha e ver o número. E as pessoas se esquecem que através desse número, atrás desse número, né? Tem pessoas, tem gente, sabe? Tem gente que precisa, irmão. Porque a bolha é muito difícil de ser desconstruída. Por isso que eu perguntei da sua experiência lá. Não, muda. Irmão, quebrou totalmente. Assim, E por onde? E aí, depois, quando eu vou para educação, eu chego na educação e vejo que 60% dos alunos da rede pública, a única refeição é dentro da escola. Aí você quer que eu mantenha o segunda-feira sem carne? Não dá, né? Se o cara, a única refeição dele... Essa é uma demanda, pode ser até bonita no discurso, mas só que não tá dentro da... Ele só come proteína na escola. Ele só come proteína na escola. Eu vou tirar a chance dele de comer carne. Pra fazer uma pauta de classe média lá de uma pessoa que... Não tem nada contra, irmão. Eu tenho gente na minha família, tem mais de um que é vegano, vegetariano. Não, é óbvio, mas... Entendeu? Nós temos que respeitar, assim, nós estamos falando aqui de gente... Problema material, né? De gente... Então, assim, a gestão pública é muito você sentir a dor do próximo.
A gente se coloca... E eu tenho feito muito isso. Eu aprendi... Assim, por isso que quando você fala dessa linha do tempo, muita coisa nasce com isso. Vem da minha formação familiar também. Eu acho que é inegável, né? Muito pé no chão. Mas a gente tem que se colocar no lugar dos outros. A gestão, seja ela privado, público, é gestão de pessoas, meu amigo. Você pode ter prédio lindo, você pode ter empresa... multibilionária, você pode ter um parque industrial gigantesco, você pode ter um escritório na Faria Lima com 20 andares. Se você não tiver gestão de pessoas, se você não se colocar no lugar da tua equipe, do teu colaborador, seja no privado, seja no público, meu amigo, pode abrir a porta e ir embora para casa que você não vai conseguir tirar nada do papel, porque você não está lidando com robô, você está lidando com gente que tem problema em casa, gente que tem aflição, gente que tem expectativas. Pessoas. Então, pessoas. O problema é que tem gente, assim, inclusive aqui, assim, nessa cidade, assim, que tem essa mentalidade escravocrata, né? Que só fica pensando em planilha, que só acha, assim, que é uma regra de 3 lá, esquece. E aquela discurso austeridade. Não que não tenha que ter responsabilidade nas coisas que faz. Você não pode agir como... Ainda mais que o dinheiro não é teu, né? Você tá ordenando assim. Só que assim, olha, eu preciso deixar a coisa em caixa. Meu, por exemplo, nas coisas que você atua aí, que você atuou na educação, que vantagem faz deixar dinheiro em caixa? Nada, você não é banco. O que vale é você chegar no fim do dia e falar assim, eu mudei a vida de alguém. O meu trabalho melhorou a vida da Dona Maria. É isso que vale. Se não valer, eu brincava sempre isso com a minha equipe. Falava assim, gente, pode pegar o chinelinho e ir embora para casa. Porque nós não estamos aqui. Eu falava, nós não somos banco para guardar dinheiro. Nós vamos gastar bem. Eu lembro que nós fizemos um corte. Não é um corte, nós fizemos uma renegociação contratual. Tinha um contrato com o próprio Estado, com a MTU. Eu tô falando, vocês me cortam, é a hora que tiver. Tinha um contrato, né, de transporte de pessoas com deficiência, né? PCD, né? E era um contrato, assim, estratosférico. Eu fui, renegociei o contrato com 40% de desconto. Deu 80 milhões a menos. No outro dia, quem eram os contratados, né, que saíram dos empresários de transporte, a Praça da República lotada com o Julinho Marcha Ré, minha foto na boca do sapo, em cima do trio elétrico me xingando. Só que vamos lá, reduzi em 40%, eu saí de 5.200 atendimentos para 8.000 atendimentos, com os 80 milhões que eu economizei, nós distribuímos as creches e Catanduva recebeu a do Nova Catanduva 2, do Residencial Júlio Ramos, desse dinheiro. Comprei 129 ônibus para distribuir para os municípios. Então, não é gastar corretamente, é gastar certo, sabe? É aumentar a escala. Eu lembro quando nós chegamos no Estado, na FDE, nós tinha um negócio assim, que o Estado comprava kit escolar para ele próprio. Então, ele comprava 3,5 milhões de kits escolares a R$32. Aí, por exemplo, uma cidade, não vou citar nome para não... Uma cidade X, aqui na região, com 5.000 habitantes, fazia-se a mesma licitação, só que ela tinha 1.000 alunos, 500 alunos. Então, o mesmo kit que eu comprava por 31, ele pagava 80, 90. O que nós fizemos? Criamos as atas de registro de preço em parceria com os municípios. Saímos de 3,5 milhões de kit para 7 milhões de kits. Ganhou a escala, né? É isso. O próprio Estado economizou, porque saiu de 31 para 22. E os municípios saíram de 60 a 70 para o próprio 22. Entrou, que vou lembrar, Urupês entrou, Catibaixo entrou, Tabapuã entrou, Elisiário entrou. E é legal que assim, era Mega Sena, porque assim, sobra dinheiro no caixa. Sobra dinheiro, o cara pode reformar uma escola. É isso, às vezes eu não posso te dar o dinheiro, sabe? Eu falava isso pro prefeito, falei assim, prefeito, às vezes eu não posso te dar algo, só que eu posso te criar condições para que você tenha dinheiro. Você dá uma vara para ele pescar. É isso. É uma questão de tensão de
interesses, né? É isso. É algo que eu sempre que eu converso, eu tenho um conhecimento muito raso na política. Sempre que eu estudo, eu vejo quanto mais eu estudo, menos parece que eu sei. Mas sempre que eu converso com alguns amigos e familiares sobre questões polêmicas que estão acontecendo tanto na cidade quanto no Brasil e tal, eu falo que tem 2 perguntas que é fundamental pro eleitor sobre as decisões. Quem está sendo... quem está ganhando com isso? Né? E quem está perdendo com isso? A gente tem que entender esses 2. Né? Para onde está indo esse recurso? O que está acontecendo? Né? Quando tá toda a mídia apoiando a causa A. Por que tá apoiando a causa A? Quem que tá financiando essa mídia? Qual é o interesse? Se for um interesse legal, beleza, mas toma a sua decisão não baseado no que estão empurrando. Sim. Vê da onde tá essa briga de tensões, né? Eu vou te dar um maior exemplo. Vamos lá. Você ia entrar na questão do Ministério da Agricultura. Sim. União Europeia diz que o Brasil não é um país sustentável. Que a agricultura do Brasil é uma agricultura que mata a floresta, que isso, que aquilo. Vamos lá. Vocês acham que eles estão preocupados mesmo com o Brasil? Ou eles estão preocupados que os nossos produtos, que são competitivos, são de qualidade, entrem no mercado deles? A letra B. O produtor brasileiro sabe. O produtor, não estou falando de criminoso. O cara que põe fogo, o cara que desmata ilegalmente, isso não é agricultor. Não, eu sei, você está falando de gente que está dentro do processo. O agricultor, seja ele grande, pequeno, é o agricultor. O cara que faz coisa ilegal é criminoso. Isso não dá nem para discutir. Vamos dividir aqui, né? É aqui. Vamos lá, mas o produtor, você acha que em sã consciência ele não sabe que se o clima do mundo não estiver regulado, ele vai conseguir colher? Tá o exemplo que eu estou passando hoje. Já. De não ter período de chuva mais. Antes a gente fala assim, as águas de março que fecha o verão. Acabou, meu amigo. Você não sabe mais quando para de chover, quando vem a seca. Quando é o verão, quando é inverno. Você entendeu? Então, assim, o próprio produtor ele já sabe disso. Cara, então, se ele não investir em questões e práticas sustentáveis, ele não vai colher. Então, não dá para você dizer que o agricultor é o criminoso da história. Só que nós não soubemos Brasil não soube durante 4 anos explicar isso lá fora. Entrou numa narrativa. Mas é porque eu acho que naquela situação lá se empoderou gente que queria às vezes fazer certas situações que não... Isso. E tanto que nós não tínhamos respaldo internacional. Não, tanto que agora, assim, se eu posso falar, porque a gente estava conversando desse assunto antes de falar. Minha esposa trabalha faz muito tempo nesse setor de agronegócio aí. E assim, tá um desespero tremendo deles para limpar a barra. Você tem feito muitas viagens no exterior, eu vejo você viajando para todo... Vocês estão fazendo e assim, mostrar a verdade. Limpando a barra do Brasil, porque tava complicada a situação, né? Você vê, eu cheguei em Londres. Londres é a sede hoje da Organização Internacional do Açúcar. E uma briga para que eu pudesse falar. Falei, não abro mão de falar. O Brasil é player mundial, maior produtor de açúcar do mundo. Falei assim, eu não abro... Assim, vocês não vão fazer essa comida horrível que vocês comem aqui sem a gente. Eu falei, eu não abro mão de falar em nome do governo brasileiro. Será que eles entendem que se você sair de lá magoado e mudar pra quem a gente tá vendendo açúcar... Mas ele vem pro mundo inteiro, sabe? Então assim... Mas aí eu fui e fiz uma explanação do que é a agricultura do Brasil hoje. Só para elucidar. E o que nós estamos fazendo. Assim, o governo Lula, ministro Carlos Fávaro, lançaram recentemente o maior programa de pastagens degradadas do mundo. O que é isso? É você recuperar áreas degradadas, áreas que hoje têm culturas, só que são feitas de qualquer jeito, né? Vamos lá. Existe uma fazenda que ela vem vindo de herdeiro para herdeiro. Quem tocava era o pai. O filho foi morar nos Estados Unidos, o outro virou médico, o outro ficou dentista. Ninguém quer tocar a fazenda. Então toca lá do jeito que tá, a renda, e vai tirando cada um pouquinho. O que nós queremos é fazer diferente. A Embrapa fez um estudo que numa área hoje, eu vou falar números redondos para ficar mais fácil. Numa área hoje, de 100 alqueires, que você tem 1.000 cabeças de gado, com boas práticas, com manejo, com grama, com investimento em qualidade em sementes, tecnologia, compliance,
questões trabalhistas, você tem que ter gente trabalhando, capacitação, EPI. Saiba, inclusive, fazer todo o manejo. É, né? Isso, precisa capacitar, né? Mato Alto, essas mesmas cabeças que hoje você faz em 100 alqueires, você consegue fazer em 20% dessa área. E nos outros 80%, você vai plantar outras culturas. Ou seja, nós vamos aumentar a produção de alimentos do Brasil para o mundo, sem desmatar e mais que isso, neutralizando o carbono. Por quê? Porque essa área aqui de 20% que absorveu o que era em 100, ela vai ter grama, vai ter mato, vai ter árvore. Então, é verde, fotossíntese, sequestra carbono. Os outros 80% que antes gerava carbono porque estava degradado e vai ser uma nova cultura, por exemplo, cultura, ela já milho, absorve, café, né? Laranja, soja, ou seja, qualquer outra coisa também vai ter folha, vai ter planta e vai neutralizar o carbono. Então assim, é o maior programa do mundo. E assim, não dá para falar que a gente não é sustentável. A gente tava falando do algodão antes lá, por exemplo, assim, uma grande briga deles para reduzir a área cultivada. Eles querem reduzir a área cultivada, aumentar a tecnologia para poder aumentar a produção. E essa questão aí que a gente estava falando, por exemplo, antes, tem duas coisas que eu acho que é legal pontuar. A gente estava falando da importância de agregar valor, acho que é legal se falar o trabalho que está sendo feito. Só que hoje as pessoas têm uma visão ainda na cidade, né? Quem conhece assim como funciona o campo, não tem essa visão aí que é preconceituosa. A agricultura hoje, a agropecuária, ela não é uma coisa sem valor agregado, ela é altamente tecnológica. O ciclo dela gera muita coisa e você tem que estar extremamente especializado. Esse é um ponto. O segundo ponto é essa questão assim, hoje, você estava comentando aqui antes, assim, várias coisas ao redor do mundo e produtos que são famosos ao redor do mundo, o Brasil está presente, mas as pessoas nem fazem ideia, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso aí também. Ó, você vê, vamos lá, cadeia do agronegócio, do agro, cadeia do agro. Uma fazenda, um sítio, um produtor, ele tem um trator, correto? Ele precisa às vezes de um mecânico para consertar o trator dele. Ele precisa de um frentista no posto para abastecer o trator de diesel dele. Ele precisa de um pedreiro para fazer o armazém dele. Ele precisa de um contador para no final do ano fazer o imposto de renda dele. Ele precisa do advogado para fazer um contrato de venda da produção dele. Ele tem o banco para conseguir financiamento. Ele tem a casa do produtor, a casa que vende os insumos para ele levar para a fazenda. Então, o agro não é só a plantação, a produção, é uma cadeia. Não, e hoje você que ele gera 20% das carteiras assinadas do trabalho do Brasil. E hoje é tecnologia. Hoje se faz pulverização por drone. Você faz, como fala, medições. Você faz monitoramento por drone. Né? Hoje um piloto de colheitadeira, ele ganha quase 100 mil reais no ano. E o cara era peão até ontem. E aí que eu falo que a questão trabalhista, e a gente tem batido muito nisso. Quando a gente fala de compliance, boas práticas, questões trabalhistas, é questão de formação, é questão de equipamento, de dar oportunidade do cara que antes estava embaixo do sol, hoje pilotar uma máquina de 3 milhões de dólares no ar-condicionado. Deixa eu te perguntar. Porque assim, não tem gente nova. São pessoas que estavam num lugar e estão migrando para esse novo agro. Sem cortar teu raciocínio, mas só complementando. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura que é escravocrata. O Brasil foi desenvolvido nisso aí. Tem aquela ideia lá do coronel, do fazendeiro e tal. É uma cultura assim, do patrão, do chefe e tal. É difícil ou é fácil convencer esse pessoal aí que é assim, que tá lá, o cara da fazenda lá, você precisa gastar um pouco mais pro teu funcionário poder ter qualidade para poder assinar a carteira. Hoje é só olhar no fim do mês. A gente tá falando antes de África, né? E África, o Brasil tem tentado ajudar muito, inclusive com a Embrapa, para desenvolver a agricultura lá. E não é porque a África vai ser um competidor nosso. Pelo contrário. Falei isso para vocês também. 2050, a projeção do mundo é de ter 9 bilhões de habitantes. Então nós vamos precisar ter alimento para esse monte de gente.
Nós vamos saltar a população. Nós vamos... Como vai ter comida para esse povo todo? Esses então, países assim, têm espaço, então, né? Quando a gente consegue ajudar a desenvolver, a gente não está criando concorrente, a gente está ajudando a diminuir a insegurança alimentar do mundo. O Brasil tem esse papel hoje, como nação protagonista. O Brasil hoje é a 9ª economia do mundo. Tá, nos nossos discursos. O Brasil é um país altamente sustentável. Então nós temos que ajudar a contribuir. A agricultura brasileira, quando ela nasce com a Embrapa, há 50 anos atrás, de 50 anos atrás até hoje, a produção agrícola do Brasil subiu 540%. Mas é o quê? Ciência, tecnologia. A Embrapa é uma coisa assim que é fora de sério. É fora de sério. É um país assim é o nosso cartão de visita fora do mundo. Um país que é tão vilipendiado, sempre tem essa síndrome de vira-lata, ter uma empresa dessa que fez tanta coisa. Então quando você pergunta do produtor, ele sabe que ele precisa capacitar a mão de obra dele para o produto dele render mais. Porque, vamos lá, eu estou falando da passagem degradada. Ele pode ter um cara ali que toca daquele jeito e no fim do mês, ok, veio aquele tanto, tá bom. Só que se ele tiver um cara capacitado, um cara que ele deu chance, que ele paga bem, que ele remunera bem, aquela produção dele vai dobrar. Porque é gente. Sabe? É gente que tá na ponta, não é... Ok, tem a tecnologia, mas precisa de alguém para pilotar essa tecnologia também. Sabe? Então ele tem essa consciência, é a mesma coisa no meio ambiente. Ele tem essa consciência. E nosso papel hoje é esse. Esse ano. Porque sem chuva, ou com muita seca, o cara não colhe, né? Querem. Aí você vai falar que o agricultor não é sustentável, o Brasil não é sustentável. Como, meu amigo? O produtor, ele até planta. Só que se o clima não estiver bom, não estiver estabilizado, ele não colhe. E aí, que vantagem que ele teve? Nenhuma. Sabe? Mas aí é a narrativa, é poder mostrar, é falar. Eu falo, essa questão, muita gente fala assim, missão internacional, todo mundo viaja, só viaja. Eles tratam como se fosse um trem da alegria, né? Ô Vini, assim, eu fiz viagens, é um negócio, você fica 8 horas, 12 horas, 14 horas, 20 horas dentro de um voo, na econômica, não vem achar que é na classe econômica. Você chega lá, você faz o dia inteiro de reunião, no outro dia, reunião, e no dia seguinte você monta no avião e volta. Então, assim, isso tudo que foi feito, e aí nós temos que tirar o chapéu, sabe? Assim, o presidente Lula reconstruiu pontes. O Brasil hoje não é mais pária internacional. Não estou discutindo política partidária. Estou discutindo política pública. O Brasil hoje tem condições iguais para discutir qualquer assunto em qualquer lugar do mundo. Pontes foram reconstruídas. Na sequência vem o ministro Carlos Fávaro, que é produtor rural. Vai para as missões. Há 4 anos atrás, primeiro ano de governo, do governo passado, eles abriram 34 mercados. Primeiro ano de governo, 2023, 78 novos mercados. Meu Deus. É o maior índice da série histórica de 5 anos. E assim, nós não abrimos pouca coisa. Quando você falou aí vamos lá na segunda pergunta tua. Quando você fala de algodão. Algodão. Vai comprar algodão na loja da Madame. Vai na loja da Madame comprar o lençol. O que você fala? Algodão egípcio. Sabe 500 fios. Sabe que país vende algodão pro Egito? Eu sei, mas vou deixar você falar. Brasil. Eu sei porque eu tava conversando antes aí. Assim, entendeu? Eles estão fazendo. E foi aberto agora, né? Agora, se tá dentro de 78. Vamos lá, outra coisa. México. Mercado de 100 milhões de habitantes. Há 20 anos o Brasil tentava abrir o mercado de proteínas pro México. Abriu. Esse eu tava lá. Egito também. Pescados. Mercado de 500... O Egito tem 100 milhões de habitantes também. Assim, e o mercado de peixe, né? Porque lá também tem uma questão... Ali tem a questão muçulmana, tem a questão... Eles não comem carne de porco, né? Tem várias... Então, é muito peixe, proteína de frango e bovino, né? Hoje nós temos possibilidade de entrar no mercado lá de pescados de 500 milhões de dólares. De $500 bilhão. Mercado aberto. Né? Então, assim, e outros tantos produtos, né, que as várias configurações do milho,
né? As várias configurações da soja. Então, assim, pô, soja. Mas vamos lá. A soja está presente hoje, por exemplo. Meu menino, o dele não é lactose, o dele é aquele proteína do leite. Então ele não pode... Ele tem alergia. Ele não pode nada. Ao leite. Então, ou o dele tem que ser de soja, ou o dele tem que ser de amêndoa, castanha. Então, vamos lá. Então, está presente. O biocombustível, pode ser da soja. Essa questão agora do Brasil de colocar 30% do biocombustível dentro do diesel. Né, de tentar fazer o diesel, de transformar como fala, o combustível um pouco mais sustentável. Então tem soja aqui também. O gado, o que ele come? Soja. E outros tantos produtos, sabe? Então, assim, o Brasil tá na onda da crise, sabe? Tá na crista da onda. Falei o contrário, tá na crista da onda. Café, estavam falando no começo. Quem são os maiores exportadores de café do mundo? Suíça e Alemanha. Não tem um pé de café. Países frios, né? Não tem pé de café. Tem pé de café. Da onde vem o café? Gente. Da onde vem o café? Que a Suíça e a Alemanha exporta. Brasil. Então, quando você olha a tabela, quem é o maior produtor de café? Brasil. Quem é o maior exportador? Alemanha, depois Suíça. Por quê? Porque eles pegam o nosso produto e transformam ele, como fala, põe ele dentro da embalagem. Hoje nós somos primeiro colocado em soja, milho, passamos nos Estados Unidos em milho, carne de frango, carne bovina, açúcar, suco de laranja, se não me fala a memória. Nós temos hoje 10 culturas onde o Brasil é o maior produtor. E são assim centrais, né, para a sobrevivência humana. E hoje a nossa produção ela garante alimentação para 1 bilhão de pessoas. Então, nós somos hoje sim. Sabe? Óbvio que eu li até uma matéria esses dias, falou assim, o Brasil não é o maior. Óbvio que não é o maior, mas ele é um dos maiores alimentadores do mundo. E o que o presidente Lula tem feito nesse momento, através do ministro Carlos Fávaro, que é criar esses programas, né, é de aumentar a produção para que a gente possa diminuir a insegurança alimentar do mundo. Sabe? E quando a gente abre mercado, a pessoa assim, mas abre mercado, só a empresa ganha. Só que essa empresa, ela vai vender mais, correto? Ela vai produzir mais. Para produzir mais, ela precisa gerar mais o quê? Emprego, né? Emprego. Se tem emprego, tem comida na mesa de quem? Do trabalhador. Se o cara tá ganhando mais, se ele tem um pouquinho, uma melhor qualidade de vida, ele desafoga, às vezes, o posto de saúde, porque a empresa está dando um plano de saúde. Ou ele tem condição de entrar num plano de saúde. Ele tira o filho da creche porque ele tem condição de pagar a escola para o filho. Então, é uma roda. Sabe? Não existe milagre, não existe magia. O setor público só existe porque tem gente que precisa. E a nossa missão, eu falo a minha, e acredito daqueles que têm essa vocação, é que o nosso papel é melhorar a vida das pessoas. Se a gente não diminuir a desigualdade social, a gente nunca vai conseguir investir. Sabe? Você pega um orçamento de uma prefeitura. A porcentagem para investimento 5%, 6%. Por quê? Porque você tem, primeiro, uma folha de pagamento grande. E eu não sou contra, não. Assim, trabalhei com servidor público. Meus times na gestão pública, eu toquei grandes times, sempre foram 90% servidor de carreira, porque eu acredito. Sabe? Essa conversa de é cabide, meu amigo, sabe? Igual criou 37 ministérios. Ok. Aumentou o número de cargos? Não. Nenhum. Assim, o assim, custo é o mesmo. Assim, só que assim, você setorizou a conversa. Você criou representatividade para aquele assunto. Então não tem criação de cargo. Eu vejo o nosso ministério. Nosso ministério foi dividido em 3. Só que entendeu-se que era preciso ter prioridade, especificidade, né? Na pesca, porque é um mercado que a gente pode crescer muito, que pode gerar muito emprego. Né? A questão do mar, a questão dos rios, a questão do desenvolvimento agrário. Que inclusive hoje faz junto, né? O GT do G20, né? O GT do G20 é o mapa e está na nossa secretaria. Né? Quem coordena é o Perosa, que aqui da região é de Urupês, mora em Rio Preto, é o secretário, né? É o coordenador desse GT da agricultura, né? Então, tudo junto. Porque assim, no fim, meu irmão, tudo é Brasil, sabe?
A gente quer que isso aqui dê certo. Ô, Julinho. Nós não queremos que isso aqui dê errado, sabe? Eu falo assim, os pessimistas, eu falo, esse dia eu vi uma entrevista do Geraldo, né? E eu sou muito grato ao Geraldo, porque foi a oportunidade que quando eu fui pro Estado, foi na gestão dele, então eu sou muito grato. Ele falou assim, os pessimistas falavam que o Brasil ia crescer 0,5%, 1%. Nós crescemos quase 4%, né? Quase 3 ponto alguma coisinha. Que o dólar não ia cair, o dólar estava 5,40. Hoje subiu um pouquinho, está 4,90, né? Então, gente, sabe, tem que pensar no Brasil, que não pensa que isso aqui vai dar certo. Vamos pensar pro futuro. E o futuro, pra você chegar no futuro, você precisa trabalhar o presente. Sim. Sabe? A gente tem que pensar nessas crianças, sabe? A criança é uma esponja. Se a gente trabalha errado a primeira infância, a hora que ela chega no fundamental pro médio, esquece, você pode gastar trilhões. Se você não fizer a base aqui, o cara tá perdido, primeira né? infância, sabe? E por isso que eu falo, professor é um negócio que eu sempre defendi com muito, porque eu senti isso na pele quando eu estava na educação. O professor, às vezes, é o pai da criança, do aluno. É o espelho dele, né? Porque assim, a gente fala, quando você falou do CREAS, muita coisa é referência. Quando eu falo do lastro histórico, o seu filho, você é pai, você sabe disso, é reflexo daquilo que ele vê na gente, correto? Às vezes a gente fala uma palavra errada, ou uma terminologia, ou como fala, até um caguete. É isso, sabe? Eu brinco que o Caetano é meu menino, né? Ele nasceu muito parecido comigo, né? Agora eu acho que nem tanto. Mas ele tem os meus trejeitos. É os meus trejeitos. Mas assim, o trejeito é o quê? É o que ele vê. Mimetiza. Aí vamos lá, o aluno. Quem que é a referência dele? O professor, o coleguinha da sala de aula. Então, se a gente não investir aqui na base, na primeira infância, que é quando a criança é uma esponja e ela absorve, tem estudos que você vê hoje que tem de escola bilíngue hoje. Porque o estudo mostra que uma criança de 3 a 7 anos é o momento onde ele aprende mais fácil. Por quê? Porque a cabeça dele tá limpa. Sim. Sabe? A criança, quando ele aprende a falar, né, ele começa a falar papai e mamãe, ele não aprende porque alguém ensinou. Ele aprende porque ele viu alguém falar. As estruturas dele estão mais abertas. Então é isso, sabe? Então assim, a gente precisa diminuir a desigualdade. A gente só vai conseguir aumentar, por exemplo, os investimentos nas prefeituras, passar a ter recurso para poder fazer muito mais quando a gente diminuir a desigualdade. Fora isso, nós vamos sempre fazer o arroz com feijão, dependendo de recursos extra-orçamentários. Que aí é uma outra coisa. Eu falo assim, o período que eu fiquei como vereador, eu tenho muito orgulho. Eu falo assim, eu tenho muito orgulho do meu mandato. Porque eu fui buscar dinheiro, eu fui bater na porta, e assim, chegou. Não é aquela conversa que, tô aqui entregando ofício, tirando a foto com o deputado. Sabe, quando eu vejo carro da saúde, nem sei se tem mais, eram uns Fiestas da saúde, era emenda do Edinho Araújo, o Edinho era deputado, na época nós conseguimos com ele. Acho que deve ter algum. Compraram 5 ou 6 Fiestas. O Hospital Padre Albino, o Emílio Carlos, na época, conseguiu uma emenda de R$130 mil na época. Eles compraram uma UTI imóvel, uma semi-UTI imóvel. Aí, na época, o Amarante pôs mais um pouco, e eles transformaram a semi-UTI imóvel em UTI imóvel. Então, você fala assim, pô, é teu trabalho aqui, ó. Sabe? Foi 1,5 milhão, acho que, em emendas extra-orçamentárias que vieram para o município e para entidades, né? Hoje nós estamos refém a isso. Por quê? Porque os nossos orçamentos estão restritos à folha e a gente resolver essas questões sociais. Então, se a gente quer investir, se a gente quer no futuro, nós vamos fazer um planejamento a longo prazo, mas vamos começar agora. Entendeu? E agora você falou que se chegasse a hora a gente teria que coitar. A gente já explorou nessa hora. O Julinho falou, o Julinho fala bem. Não é à toa que está aí em tantos cargos aí. Vou fazer uma última pergunta para você. Agradeço sua presença. Desejo boa sorte para você na sua caminhada aí. Acompanhe teu trabalho. Você tem feito muitas coisas. Porque assim, é o que você falou. A gente mora nesse país aqui, precisa que as coisas deem certo para a gente poder. Se você hoje voltasse lá, encontrasse lá o Julinho que vai tirar o título de eleitor, o que você contaria para ele de novidade?
Olha, que eu acho que a Covid mudou muito a concepção de futuro, presente, passado, né? Eu acho que o que eu falaria pro Julinho é que ele tem que viver o agora. Que não adianta ele planejar, esperar lá na frente, que a gente não sabe o dia de amanhã o que vai acontecer. Então, gente, não adianta a gente esperar acontecer. A gente tem que fazer, sabe? E a gente tem que ter cara, a gente tem que enfrentar. A gente não tem medo de... Às vezes não pode ter medo de dizer o que é o óbvio. Às vezes a gente se retrai, porque a gente fala assim, pô, eu vou falar um negócio tão óbvio, que por ser tão óbvio, às vezes resolve um problema. Então, o Júlio de hoje, se ele pudesse falar pro Julinho lá de trás, é que a vida é feita para ser vivida. E que se a gente não fizer a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Então, é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Né? Então, eu acho que... E aprender, entender os sinais que a vida nos dá. Eu sou um cara que acredita muito em Deus. Né? Eu não sou um cara de frequentar muito. Né? Eu sou um cara que acredita muito. E acredito em todas as matrizes religiosas. Eu não matriz religiosa. Respeito muito e assim, eu sou um cara que vai porque acredita. Sabe? Só que eu não sou aquele cara rigoroso, mas eu acredito muito. Eu acredito, assim, eu sou daqueles que acredita que não cai uma folha sem que Deus não queira. Eu acho que tá tudo tem sentido. E aí eu aprendi também, com todas essas derrotas que eu tive, e vitórias também, mas eu aprendi a tirar das minhas derrotas as minhas maiores vitórias. Toda vez que eu perdi, eu saí maior. Mas por quê? Porque eu não tive medo de arriscar. Porque eu não tive medo de viver aquele momento, sabe? As trocas que eu fiz... Por isso que eu falo que quem perde muito é a família. As mudanças de escolha, de mudar de um lado para o outro, de sair de uma secretaria, de ir para o privado. Porque você fala assim, setor privado. Estava falando da quarta maior empresa do mundo de alimento. Sim. Entendeu? Eu larguei ela para voltar para o setor público. Porque eu gosto. É vocação. É meu. Entendeu? Então, assim, a gente nunca pode desistir daquilo que a gente acredita e dos nossos sonhos, sabe? A gente sabe. Os homens, nós três aqui, sabemos das nossas ações. Lá em cima sabe das nossas intenções. Sabe o que está acontecendo aqui na nossa cabeça. Onde a gente quer chegar. E ele sabe. A gente aqui, é que eu falei, o cara que fala, eu estou, eu não sou. Você até engana. Mas a consciência, meu amigo, lá sabe. E a conta chega, hein? Mas agradecer vocês. Fiquei muito feliz de vir aqui, sabe? Eu acho que eu fui muito feliz o período que eu tive aqui na Câmara. Como eu falei, eu acredito que eu fiz um belíssimo mandato. É duro a gente falar da gente, de falar de si mesmo, né? Mas eu fui muito feliz aqui dentro. Eu acho que onde eu cheguei hoje também tem muita participação daquilo que eu fiz aqui, né? Das decisões que eu tomei aqui, da exposição que eu tive do meu trabalho aqui. Então, sou muito grato às pessoas que estão aqui dentro. Muitos estão ainda até hoje, né? Então, eu fico muito feliz quando eu volto aqui na Câmara, né? Agradecer vocês, né? O Vini, o Rodrigo, toda a equipe da TV Câmara, né? Agradecer o vereador Marquinhos Ferreira, presidente, né? Que me deu a grata alegria de me outorgar a medalha 14 de abril. E eu sou muito grato. Eu acho que é um reconhecimento, não para o Júlio Pessoa, mas acho que pro Júlio enquanto representante de Catanduva por onde passou. Eu sou muito grato, acho que é um reconhecimento que para mim é o maior, assim, chancela que eu poderia receber, né? Eu acho que a maior consideração é do resultado, né? Mas assim, de um reconhecimento como esse, para mim é um motivo de muito orgulho. Então agradecer vocês, amo essa cidade, eu acho que a gente tem que pensar mesmo no agora, viver a vida, né? E construir, pelo menos com o nosso trabalho, o Brasil e o mundo que a gente quer. Acho que só depende da gente. Não espere que alguém faça aquilo que é o nosso dever fazer, tá? Obrigado de coração aí pela oportunidade. A gente que agradece a experiência aí compartilhada, né? Excelente programa. A gente agradece também aos vereadores da casa, Marquinhos Ferreira, os demais vereadores que proporcionaram esse ambiente para poder estar conversando, poder estar construindo essa ideia, né? Reforçando a identidade de um catanduvense, né?
Foi um grande programa, não só literal, porque tá longo mesmo. Mas o conteúdo... Mas de conteúdo... E se tivesse mais meia hora, ia mais meia hora. Isso, se soltar, né? Mas a gente vai trazê-lo outra vez, sem dúvida alguma, porque tem muita história pra contar. E tem história que, inclusive, a gente tava conversando antes... E que não vai, infelizmente, poder entrar, mas a gente deixa para uma próxima. Então acompanha aí nosso trabalho, já compartilha aí com todo mundo, segue a gente, clica no sininho para saber quando sair mais e fiquem ligados aí no Fala Catanduva. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.